Olá, pessoal! Eu sou a professora Tabata e estamos aqui para mais uma videoaula. Tudo bem? Esse assunto de hoje é um assunto muito interessante, que a gente vai estudar sobre mosaicos e padrões geométricos. Então é muito interessante a gente observar isso e descobrir isso na matemática. Tudo bem? Vem comigo aqui na tela, vamos juntos, tá? Então aqui, na primeira atividade, a gente vai ter uma exposição de arte, que está no material Trilhas de vocês, é a atividade número 4. Olha só que interessante. Uma exposição de arte é uma sequência de 4 quadros criados por um artista que faz obras utilizando o computador. O nome da obra é Descubra o Segredo. Então vamos juntos descobrir aqui quais são os segredos. Então aqui, a gente tem que olhar aqui quantidade de formas azuis. O que está acontecendo aqui no quadro 1, no quadro 2, no quadro 3, no quadro 4? Com relação à forma azul. Ela mudou? Mudou, né? Não tem a mesma forma que se repetiu em todos os quadros? Como que será que vai ser no quadro 5? Será que ela vai se manter? E no quadro 6? E no quadro 100? Isso que a gente entender e descobrir um padrão na matemática. Como que vai ser o comportamento das figuras. Então vamos lá. Então, quantidade de formas azuis, eu tenho uma forma azul. E a quantidade de formas vermelhas que eu tenho aqui? Não são duas formas vermelhas aqui, ó, que parecem uma semi-reta, né? Um segmento de reta? Eu não tenho dois segmentos de reta? Quantidade de formas amarelas, uma. Total de formas, eu somei 1 mais 2 mais 1, 4 formas. Daí agora a gente vai para o quadro 2, porque a gente está aqui tentando descobrir algum padrão. Quantidade de formas azuis, se alterou? Não. Quantidade de formas vermelhas, é só a gente contar lá, ó. 1, 2, 3, 4. Ótimo. Amarelas, 3. Total de formas, só somar. 3, 4, 7 mais 1, 8. Seguindo. Quadro 3, quantidade de formas azuis. Se alterou? Não, se mantém constante, tá? Vermelhas, olha lá, vermelhas está alterando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Amarelas, 3, 6, 9. Total, só a gente somar. 9 mais 1, 10, com 6, 16. E por fim, no quadro 4, tá? Vocês aí já descobriram algum padrão? Quantidade de quadros de formas azuis eu tenho uma só. Formas vermelhas é só a gente somar lá os segmentos de reta. Quantos segmentos tem? Vocês vão perceber que são 8. Amarelos. Somando tudo, a gente tem 27 bolinhas amarelas e somando todas essas formas eu tenho 36. Qual que é o objetivo que a gente fez todos esses passos aqui, que eu fiz para ajudá-los, tá? É vocês observarem que padrão que está acontecendo. O azul, nos quadros, não teve alteração, mas o vermelho teve. Cresceu, não cresceu? Do 2 para o 8 não está crescendo? Crescendo de quanto em quanto? Ah, daqui para aqui cresceu 2. De 4 para 6, também cresceu 2. Ah, de 6 para 8 cresceu 2. Então, na forma 5 vai crescer mais 2. E na forma 6? Mais 2. É sempre o anterior mais 2? Nas amarelas? Ah, do 1 foi para o 3. Do 3 foi para o 9. Do 9 foi para o 27. O que a gente está percebendo aqui? Está aumentando, está crescendo, mas em qual proporção? Começou no 1? Ah, vezes 3. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Olha só que interessante. E assim a gente vai descobrir, né? E a gente pode construir fórmulas na matemática para achar como que vai ser a milésima figura, tá? Como vai ser a 10ª figura. E por isso que a gente vai seguir aqui junto com vocês. E agora vocês que vão descobrir. Tudo bem? Então vamos praticar. Tem aqui o quadro. Então, Carlos e Milena decidiram analisar a obra e, para isso, fizeram uma tabela organizando as informações. Então, vocês vão terminar essa tabela, que foi aquelas dicas que eu dei no slide anterior. Analisando os quadros da esquerda para a direita, escreva o que você percebeu. Então, das formas azuis, o que vocês perceberam? Que padrão que está acontecendo com as formas azuis? As formas vermelhas, que padrão que está acontecendo? Está crescendo? Cresce de quanto em quanto? Nas amarelas. E no total de formas? Total de formas. O que está acontecendo? Que padrão é esse de crescimento? Olhem os números e cheguem às suas conclusões. E agora aqui, tá vendo que agora vai ficando mais desafiador. A gente vai ter agora o 5º quadro, que o artista não pintou, mas vocês vão pintar. E daí, quantas formas azuis vocês vão representar? Quantas formas vermelhas, amarelas e o total? Seguindo aquela mesma lógica, que vocês já descobriram um padrão aí, não descobriram? E o 6º quadro? E o 10º quadro? E o 20º quadro? Como seria esse 20º quadro se vocês tivessem que desenhar? Por isso que vocês perceberam o padrão e vocês vão reproduzir nas próximas figuras, tá? Aí um outro conceito que tem nessa videoaula, que é muito importante da gente trabalhar nessa atividade do Trilhas, é o conceito de simetria. Se a gente pensar no corpo humano, e se eu traçar um eixo certinho aqui, cortando metade do nariz, eu tenho um olho para um lado, um olho para o outro, uma orelha. Metade da boca não ficou para cada lado? Não tem um braço de cada lado, tá?
Então, isso é simetria. Olhem aqui essas figuras aqui da arte e da matemática. Então, aqui eu tenho, eles querem saber se uma composição é simétrica a outra. Vocês vão ajudar aí o Carlos a identificar se são simétricos ou não. Então, pontos de observação. Existe simetria em relação às formas? Olha lá a composição 1. Olhem esse traço aqui no meio, que isso daqui seria o eixo de simetria. Não tem o meu eixo aqui de simetria? Então, a composição 1, eu tenho essa figura e essa figura. São simétricas? Se eu olhar, elas são espelhadas, como se fosse metade do nariz para cá, metade do nariz para cá, tá? Boca para cá, boca para lá, metade da boca, tá? Então, vocês têm que perceber. Tem simetria em relação às formas? Se eu rebater, se for um espelho, se eu rebater, uma figura vai ficar sobreposta certinha em cima da outra? Se ficar, eu tenho um eixo de simetria. Se não ficar, eu não tenho não. Tudo bem? Aí vocês vão analisar as 3 composições e verificar se as formas são idênticas. Se esse meu eixo é um eixo de simetria, essa forma tem que ser exatamente idêntica a esta, porém, né, naquele formato espelho. Mas também tem simetria da cor. Simetria da cor é cor igual, tá? Então, existe simetria em relação às cores? Na composição 1, ela tem simetria com relação à forma, mas também tem simetria com relação à cor. Isso é importante de observar. Aqui as cores são diferentes. Elas são simétricas, as cores? Aqui as cores são simétricas. E as formas? Será que são simétricas? Deem uma analisada e cheguem às conclusões e se preencham aqui na tabela pra gente. Então, aqui explica um pouquinho sobre simetria. Olha aqui, então tem simetria vertical, tá? Tracei uma reta na vertical. Face, o rosto humano, tá? Tem uma simetria, esse lado é exatamente simétrico a esse. Tudo bem? Mas se eu traçar nesse mesmo rosto humano uma simetria horizontal, tem simetria? Esse lado aqui de cima é idêntico a esse lado inferior? Não, né? Então não tem simetria. Tudo bem? E tem um outro ponto de simetria aqui, que é a simetria radial. Tá vendo que eu tracei? Vários eixos, ó, horizontal, vertical e vários eixos aqui de simetria. Por isso que a gente fala que é uma simetria radial. Então, nas próximas atividades, vocês vão desenhar, trazer exemplos de simetria horizontal. Horizontal, pensa no horizonte, na linha do horizonte, tá? Horizontal. Vertical e um desenho, uma imagem que tenha simetria radial. E para finalizar a nossa atividade aqui de hoje, tá bom? É o número 10. Então, tem algumas formas, algumas figuras lá, que eu trouxe aqui para facilitar vocês, para analisar a simetria. Sempre que eu falo em simetria, tem que traçar os eixos, vertical, horizontal e os radiais, para ver se a gente chega a alguma conclusão sobre as figuras. Olha aqui, eixos, tracei eixos de simetria radial, horizontal e vertical. Se eu rebater as figuras de todas as formas, são idênticas? Se sim, tem simetria. Essa mesma figura aqui, ó. Se eu rebater ela na vertical, na horizontal, ou usar radial, né, que é inclinada, né, pensando aqui nas transversais, nas diagonais que a gente traçou, tem simetria? Se sim, a figura é simétrica. E essa terceira figura aqui? O que a gente observa? Será que tem simetria em todos os eixos ou em um eixo específico? Vocês vão concluir aí. Tudo bem? Então, eram essas dicas que eu queria trazer hoje para vocês. Espero que tenham sido úteis, que vocês tenham gostado. Agora é com vocês. Peguem lá, corram no material do Trilhas, tá? Façam as atividades. Se tiverem dúvidas, consultem o professor ou a professora de vocês e até breve a gente se encontra, tá? Aqui. Obrigada e tchau, tchau.